Eu tenho conversado com os alunos do curso de batismo, e vocês perceberam que eles têm estado presentes nos cultos e também têm sido experimentados. Tive o privilégio de conhecer o Felipe e quero pedir para ele vir aqui na frente orar, para a gente poder meditar na palavra de Deus. O Felipe tem trabalhado junto comigo já há um bom tempo e é um dos nossos alunos. Vamos orar, irmãos? Primeiramente, queria agradecer a Deus a oportunidade e o pastor Marcos. Primeiro, antes de iniciar essa conversa, eu convido a você a reconhecer os nossos pecados de hoje. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, eu venho te pedir perdão, Senhor, por hoje as nossas falhas que cometemos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Sei que não merecemos, mas a Tua graça nos alcançou. Senhor, eu venho agradecer, Senhor, pela vida de cada um que está aqui hoje, pelo Teu ministério que tem sido para a honra e glória do Senhor, Jesus. Pai, eu venho pedir, meu Deus, que sabemos que está muito frio mesmo, Senhor, que venha esquentar os moradores de rua com o Teu amor, Senhor. Não só no físico, Senhor, mas no espiritualmente, Pai. Ó, Senhor, tão grande é a Tua beleza e a Tua glória, Senhor. Tu és majestoso, dono de honra e glória para todos sempre. A Tua glória durará para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Tamanho amor conosco aqui, Pai. Muito obrigado, Jesus. Ó, Senhor Jesus, obrigada por nos lavar com Teu sangue, Pai amado, Pai querido. Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvamos e agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Muito bom. Obrigado, Felipe. Irmãos, abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Nós vamos meditar nessa noite do verso 17 até o verso 31. Romanos capítulo 4, 17 até 21. Estamos diante de uma carta onde o apóstolo Paulo gastou um bom tempo para escrevê-la. O livro de Romanos nada mais é do que a linda exposição do Evangelho. Todos acharam? Vamos fazer então a leitura do texto. Romanos, capítulo 4, verso 17 a 21, diz assim: Como está escrito: Por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19: E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, tanto ele como a sua esposa já tinham 100 anos de idade, a avançada de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Até aqui, esse trechinho, nós vamos meditar nessa noite. Então o apóstolo Paulo escreve a carta de Romanos. É uma exposição profunda, bíblica e teológica. O apóstolo Paulo
quando ele viu os problemas acontecendo no seio da igreja, ele corrigia, escrevendo as suas cartas, usando, a palavra de Deus como os alicerces teológicos fundamentados na Escritura de uma forma prática doutrinária. Só que quando Paulo escreve o livro de Romanos, isso não está acontecendo. De ele se preocupar em resolver alguns assuntos. Quando Paulo escreve a carta de Romanos, ele está em Corinto, numa igreja que havia dado muito trabalho para ele, na verdade a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Ele está em Corinto, com o coração leve, alegre, ele está ali praticamente de férias, tendo muito tempo para trabalhar biblicamente, teologicamente, gramaticalmente a Sagrada Escritura. Por isso que a gente entende como o livro de Romanos fosse um cartão de visita do céu, como se fosse o livro de Romanos um folheto evangelístico. Capítulo 1 e capítulo 2 e 3, se você quer parabenizar alguém, se você quer dar uma palavra de conforto, de consolo para alguém, não use Romanos capítulo 1, 2 e 3. Porque fala do pecado. São passagens pesadas, que fala de que o homem está longe de Deus. Nós teremos que usar outros textos. Mas um folheto evangelístico começa como? De que o homem precisa de Deus. E é no livro de Romanos que Paulo então se sentia realizado na sua missão, no seu ministério pastoral, e ele então escreve essa carta com toda essa tranquilidade no seu ministério. Na verdade, Paulo agora já não queria ir mais para o Oriente, como o Gustavo disse. O Evangelho já tinha sido bem pregado ali, ele queria ir para o Ocidente. Na verdade, ele queria ir até a Espanha. Nós não temos relato de que isso aconteceu, provavelmente não aconteceu. Mas esse desafio de falar sobre fé, de pregar o Evangelho aonde nunca ninguém ouviu. O apóstolo Paulo escreve também essa carta como um tratado bem elaborado, tão rico, fundamentado sobre essa fé que nós ganhamos de graça, que foi o presente de Deus de podermos ter fé, ainda que seja uma fé tão pequena, menor do que um grão de mostarda. O apóstolo Paulo mostra, ao escrever o livro de Romanos, o que nós cremos como calvinistas radicais, não como arminianos, porque no capítulo 1, 2 e 3 o apóstolo Paulo vai falar de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, de que toda a humanidade não só pecou, precisa de Deus, mas ele também vai falar de que toda a humanidade longe de Deus está condenada ao inferno, de que precisa de Jesus para a sua salvação. Inclusive no capítulo 1, verso 18, Paulo fala de que Deus está irado com a humanidade que está longe do Senhor. Esse evangelho puro, onde o apóstolo Paulo vai escrevendo, mostrando por que nós temos que ter uma fé salvadora e somente em Jesus Cristo, ela vai clareando. Sabemos então que toda a humanidade vivendo nesse mundo tenebroso de caos pode ter a esperança da salvação quando nós entramos no capítulo 4, que é o capítulo que nós vamos meditar hoje. E o capítulo 4 vai encher o nosso coração de toda essa esperança,
Época de pandemia, se fala muito sobre vacina e que a gente possa, de fato, ter esse remédio dado por Deus, que é a fé salvadora em nós, sairmos daqui cheios dessa convicção de que nós um dia fomos também vacinados, entre aspas, com essa fé que nos liberta, que nos salva de todo o pecado, que é crer em Jesus. O capítulo 4 vai trabalhar sobre essa questão da justificação, de ser declarado justo em Jesus Cristo, de não mais condenado do nosso pecado. Todo cristão, quando se converte, ele entende que ele tem a natureza pecaminosa, que ele vai lutar com a natureza pecaminosa, de que Deus nos salvou e não nos tirou a natureza pecaminosa, mas quando nós cremos em Cristo e que Ele nos escolheu, de que Ele me aceitou, de que Ele me convenceu, essa nossa natureza adâmica, que veio de Adão, essa natureza pecaminosa, caída, suja, podre, o desejo de praticar o mal, ela é estancada, ela é diminuída, a nossa natureza pecaminosa ela é abafada, ela é amortecida pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Amém? E diante disso, essa fé que o apóstolo Paulo acabou de mostrar, que nós lemos e vamos meditar, ela apaga completamente as nossas iniquidades. Essa fé, ela justifica. Essa justiça, ela é imputada, ela é atribuída àquele que crê em Jesus Cristo. A nossa culpa é retirada. Nós somos justificados não pelas obras que nós fazemos. Nós não somos justificados pela lei de Deus, porque todos nós ainda continuamos pecando. Mas Deus diz: se você crê em mim, essa fé que eu dou para você, eu vou trabalhando no seu coração, no meu coração, eu vou amortecendo a vontade de fazer aquilo que não convém, e sim o prazer de fazer aquilo que agrada a Deus. Nós não somos salvos, como os judeus acreditavam, por meio da circuncisão, alguma marca externa. Paulo diz: eu tenho uma marca interna de que Cristo entrou e me convenceu, e me limpou, e me resgatou. Não são rituais. Não adianta ir na igreja, ser batizado, tomar ceia, decorar versículos. É uma salvação que transcende tudo isso e simplesmente o fato de crer em Cristo. Ao ponto de estar todos os dias desesperado por Cristo. De que eu olho para a cruz, eu vejo que eu matei Jesus, e mesmo assim Ele me ama, Ele me perdoa, Ele me santifica. Essa fé salvadora tem sido esquecida continuamente. Irmãos, se nós pararmos de estudar a Escritura e deixarmos de ouvir sobre essa fé salvadora, eu posso dizer aqui de púlpito com todas as convicções e verdades: basta o homem ficar 2, 3 anos sem ler a palavra de Deus, sem ouvir sobre a fé que justifica, sem o Evangelho, a outra geração se perderá, a começar nesse homem que fez isso.
Por isso nós precisamos pregar, lembrar, falar sobre essa fé. Ela é o fundamento. Nós vimos aqui essa fé na pessoa de Cristo, que é o antídoto dessa vacina que nos resgata de valores tão podres, tão inúteis. Por isso estamos aqui tratando sobre esse assunto. Se você e eu, durante essa semana, perguntarmos para as pessoas que se dizem cristãs, eu estou falando de nós procurarmos pessoas que se dizem ser evangélicas, e nós, seja no trabalho, na escola, vizinho, na rua, e perguntarmos para elas, preste bem atenção, fale para mim sobre a sua salvação. Fale para mim sobre como você se converteu. Eu preciso falar o que as pessoas vão falar? Sabe o que elas vão falar? Porque eu ia na igreja e comecei a ir lá na igreja, eu gostei e hoje eu sou membro da igreja. Qual foi a pergunta que eu fiz? Eu quero saber como você se identifica com Cristo, como foi a mudança no seu coração, porque conversão é eu estar indo para o inferno e opa, agora eu vou para o céu. As pessoas que se dizem cristãs, muitos talvez não vão responder de que eu criei em Cristo, confessei o meu pecado, Ele me convenceu de que o Evangelho é a melhor história de um carpinteiro que veio, morreu numa cruz, por amor à humanidade. E o pior é que essa notícia foi contada para nós por pescadores. Você já viu a história de pescador? Quando um pescador começa a contar, você fala, é mentira. E foi contada por pescadores. Por isso as pessoas vão olhar para mim e para você e falar, você é louco. O quê? Eu vou acreditar na história de um carpinteiro pobre que nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, dizem que ressuscitou, contada por carpinteiros, pescadores. Você está louco de que agora eu não posso mais viver bebendo, traindo, curtindo. Pois é, por isso a fé, simplesmente a fé no carpinteiro. Quem é o carpinteiro para você? Ele é o dono do mundo. Ele é tão lindo, tão puro, e ainda estendeu a mão para mim. Ele foi subindo no lixão, e encontrou alguém mancando. E ele pegou aquele cajado, e logo aquele que estava mancando endireitou e começou a andar no caminho certo, e ele continuou subindo no lixão, mancando. E depois ele se deparou com um homem cego, e ele fez com que aquele homem cego visse a luz da estrela da manhã, a salvação em Cristo. E aquele homem subindo no lixão, mancando, agora ele está cego, mas continua subindo, mancando. E ele se depara com uma outra pessoa que está faminta, que não tem o que comer. E aquele homem deu o pão para aquele homem. E aquele homem agora tem o pão da vida, que é Cristo.
E aquele homem continuou subindo o lixão, mancando, cego, com fome. Logo ele encontrou um outro homem passando frio. Tanto frio como um cadáver congelado. E aquele homem aqueceu o coração daquela mulher. E aquela mulher toda aquecida pela chama do poder de Deus, vive na presença de Deus. E aquele homem chega no Calvário, no monte mais alto, mancando, cego, faminto e também com frio. E morreu só tão só por cada um de nós. E Ele nos dá essa fé para entender e crer de que Ele nos escolhe antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, que nós vimos semana passada, no aniversário da igreja. Esse Jesus, na pessoa de Deus, que nos seleciona, que nos salva e que nos sela. Amém? E diante dessa obra salvífica, as pessoas vão perguntar para mim e para você, nós temos que responder, de que somente crer em Cristo eu posso ter a vida eterna. Eu posso ter agora uma fé produtiva. Eu posso praticar boas obras. Porque fé sem obra é morta. E aí então nós encontramos esse texto do capítulo 4. E o verso 1 que nós lemos, esse texto na verdade ele está falando sobre a vida de um homem chamado Abraão. E é lógico que a nossa mente vai se remeter sempre para Abraão e olhar para o Antigo Testamento nessa noite e olharmos para o Novo Testamento, que é esses versículos que nós lemos. Mas o que nós vamos aprender aqui nessa noite, eu quero que você entenda claramente, depois dessa introdução e desse contexto, é que Abraão, nós precisamos entender que ele é o pai das nações, de que como foi a conversão de Abraão. Você sabe como é que Abraão se converteu? Naquela época, Jesus nem tinha vindo no Calvário morrer na cruz. Ainda faltava 2 anos e um pouquinho mais para Jesus vir ao mundo. E como é que Abraão se converteu? Porque nós vamos falar nessa noite 3 marcas da fé verdadeira. E Abraão é a base, é o exemplo daquilo que Deus fez na vida de Abraão e que tem uma comparação para nós nos dias de hoje. Então, a fé de Abraão, nós temos a comparação. É semelhante. Pastor, não estou conseguindo entender, porque a minha fé foi em Cristo Jesus. Jesus encarnado veio a esse mundo. E Abraão, Jesus nem tinha nascido. Faltava mais de 2000 anos ainda para nascer. Como é que a gente faz esse paralelismo? E é diante disso que nós temos o nosso desafio, para continuarmos firmes, avantes, pregando, vivendo e aguardando pela fé a bendita esperança à volta do Senhor, que pode ser iminente, pode ser a qualquer hora. Amém? Muito bem, pode colocar então para nós a primeira marca da fé verdadeira. Está aí, substanciado aí no verso 17 e 18. Vamos ler juntos? A fé que ultrapassa todos os limites. Já deu para decorar? De novo. A fé que ultrapassa todos os limites. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós fazemos uma comparação que nos arremete a esse sentido.
de que eu entendo a conversão de Abraão, eu entendo a minha conversão, eu olho para a fé que ele teve, e isso também eu olho para a fé que eu tenho. Muito bem. O verso 17, como está escrito, diz assim: por pai de muitas nações te constituí. Deus chegou para Abraão e disse: olha, Abraão, a sua descendência será como a estrela do céu e a areia do mar. Quem consegue contar as estrelas no céu e também a areia do mar? Possível. Impossível. Ultrapassa todos os limites. Que fé maravilhosa essa. Abraão não conhecia Deus, nunca tinha visto Jesus, e de repente aparece uma voz. Opa, essa voz aí, não é? E é nesse momento que Deus fala com ele. Eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão. É claro que o Velho Testamento sempre se remetia dizendo que haveria de vir um Messias. Opa! Abraão conhecia essa promessa. Mas qual era a Bíblia de Abraão? Como que era a Bíblia de Abraão? Abraão, a Bíblia dele não tinha uma folha escrita. Irmãos, não tinha nenhum versículo sequer. Que desafio fazer com que ele cresce em Deus. Porque no Antigo Testamento, uma conversão era dirigida às pessoas quando as pessoas diziam: eu creio no Deus de Israel. E ponto final. Era a conversão. E a gente está lendo ainda o verso 17. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Opa, precisa crer. O Deus que vivifica os mortos. O que significa o Deus que dá vida aos mortos? Quando Abraão ouve de Deus: eu vou fazer de você uma grande nação, e eu dou, preste atenção, e eu dou vida a quem está morto. Ele olhou para sua esposa, a esposa olhou para ele. A tradução do nosso texto aqui fala que tanto Abraão como Sara estavam amortecidos. Mais de 100 anos, com 100 anos, já está mais morto do que vivo, sim ou não? Podem ter filhos? Não. Mas ele entendeu de que esse Deus, como diz o texto, que vivifica os mortos, ele falou assim: eu sou esse homem morto. Mas ele me deu vida. Há alguma semelhança com a nossa conversão? Sim ou não? Sim. Aquele que crê em mim. Lembra de Jesus pregando quando Lázaro foi morto e ressuscitou ao terceiro dia? Jesus disse: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Olha a semelhança. Por isso que Abraão creu. Abraão era um homem muito, muito rico. Muito rico. Ele deixou os seus servos, ele deixou a sua boiada, ele deixou a sua fazenda, e ele simplesmente saiu com a sua família. Mas você está indo para onde? Eu estou indo para onde Deus mandar. E ele disse que a minha descendência será as nações. E que esse povo vão poder servir a Deus. Aonde que é? Não sei.
Quanto tempo você vai... o que você vai comer? Não sei, não me interessa. Quando as pessoas pregaram o evangelho para mim e para você, mas você crê em Deus? Sim. O que vai acontecer da sua vida? Eu não sei. Sei sim. Eu vou para o céu. Ah, mas você não vai mais ficar na rodinha? Você não vai mais fazer isso e aquilo? Não. Mas como é que é lá? Não sei. Vou para a igreja. Como que é a Bíblia? Não sei, vou aprender. Como que é a vida cristã? Vou aprender também. Ah, semelhança não? Sim, muita semelhança. Verso 18. Perdão, estou cortando o versículo aqui. Creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Um Deus que chama à existência aquilo que não há. Irmãos, que fé é essa que a gente vai ter já sabendo o que vai acontecer? Isso não é fé, correto? Mas nós estamos aprendendo de que as 3 marcas da fé verdadeira, olhando para Abraão e fazendo essa comparação, para que a nossa fé seja robustecida, fortalecida. Agora nós entramos no verso 17 que termina: e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, a sua descendência vai ser gigante. E ele fala assim: puxa vida, um Deus que ultrapassa todos os limites. O filho nem nasceu, Isaac, e ele já creu. Porque o texto está dizendo o quê? Aquele que chama a existência que não tem. Eu não tenho filho, mas ele disse que vai dar o filho. Eu estou indo para o inferno. A Bíblia diz que quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida eterna. Mas Deus providenciou o filho para me salvar. E hoje eu tenho o filho de Deus. Inclusive Jesus é meu irmão. Amém? Gente, é tão gostoso estudar a Bíblia. Imagina o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, tão feliz, de férias, tranquilo, em Corinto, uma igreja que deu tanto trabalho, agora ele estava ali curtindo, usufruindo. A nossa igreja evangélica missionária 2021. Estamos vivendo um dos períodos mais gostosos como igreja. Amém? 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 Para a salvação no Antigo Testamento era importante crer no Deus de Israel. Não havia essa fé em Jesus como nós ouvimos hoje. Embora em Isaías 56, nós sabemos que foi escrito aonde fala do Messias que ia padecer por nós. Mas Abraão sabia dessa revelação direta com Deus, porque Deus falou diretamente com ele. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mostrar e creia em mim. E ele creu. E ele entende essa promessa e ele também foi salvo, justificado. Essa semelhança dessa fé de Abraão com a nossa nos leva a compartilhar, comparar essas semelhanças. Para quem não sabia, Abraão ele era idólatra. Porque a família de Abraão ele vem do povo da Mesopotâmia. E todos ali eram adoradores a ídolos, a deuses falsos. E Deus chega para Abraão, vivendo no pecado, adorando ídolos. Deus separa Abraão e resgata Abraão. É algo extraordinário. Você tem fé naquilo que é inútil, em deuses
plástico, de pedra, e eu te dou uma fé salvadora, obedeça e creia em mim. E ele creu, ele se converteu. Creu nesse Deus que dá vida aos mortos. Ele se identificou como esse morto. E ele também creu nesse Deus que chama aquilo que não existe para dar a existência. E Isaac nasceu. Essa fé é semelhante como fonte de fé dada por Deus. Como eu disse, é uma fé que ultrapassa todos os limites? Sim ou não? Eu pensei que você tinha fé num homem rico, poderoso, governador, e não num carpinteiro pobre, que morreu por uma história contada por carpinteiros. Por pescadores, estão acordados. E é nisso que nós cremos. Muitos vão rir de nós, sim ou não? Riram de Sara. Imagina Abraão. Como é que está Sara? Ela está esperando um bebê. Você está de brincadeira. O quê? A piada do dia. As pessoas vão rir. Não vão acreditar. Vão zombar. E essa é a primeira marca da fé verdadeira em que nós cremos, sem precisar ver. A segunda marca da fé salvadora está aí. Vamos ler juntos? A fé que é surreal e incompatível. Irmãos, você saber de algo que é real é genial. Mas algo surreal nós podemos traduzir de que não tem explicação. De que a física, a química, a biologia não consegue entender. Por isso ela é incompatível. É uma tradução de que é uma fé que só pode ser no seu sonho, mas ela é real. É uma fé além da imaginação. A fé naquilo que pode ser até absurdo. Dá uma olhada do teu lado e vê o irmão aí sentado. Fala, o quê? Essa pessoa Deus salvou? É algo surreal. É algo absurdo, além da nossa imaginação. Por isso, irmãos, nós, quando observamos o texto, verso 19, olha o que diz o verso 19, embora eu e você já lemos. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, o corpo já maior de idade, acima da idade, o corpo com 100 anos e lá vai bolinhas, o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Com certeza, o que Jesus fez, o que Deus fez, o que o Espírito Santo fez na vida de Abraão e Sara, é algo incompatível. Pastor Marcos, você tem nos ensinado de que olharmos para Abraão, nós temos que fazer uma comparação para essa nossa fé hoje, por meio do Messias, Jesus Cristo, uma fé incompatível. Eu falei para você dar uma olhada para o teu irmão, mas isso é sério. Você olhar para os seus irmãos que estão aqui e saber que eles são reis em Cristo Jesus. De que eles vão julgar os anjos. Pastor Marcos, isso é surreal. É muito mais do que eu posso pensar e imaginar. De que nós seremos eternos com Deus. De que nós reinaremos eternamente com Cristo. Isso torna
a nossa fé, além do real, muito mais linda. Nós somos pequenos, fracos, limitados, somos pó, como o Anderson orou hoje. E uma poeira tão suja e imunda, transformada, o nosso corpo será ressurreto. Meu Deus! E eu vou poder viver sendo indestrutível. Por isso é uma fé embutida em nós, tão surreal, que não dá para explicar. Por isso nós temos que tratar cada um com tanto respeito, com tanta atenção, porque todos nós temos esse mesmo direito dessa fé dada por Deus. E essa fé em ação, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas mais loucas do mundo para envergonhar aqueles que acham que são sábios. Deus não deu para os poderosos, para os ricos desse século, para os políticos, para Bill Gates, para quem Deus deu para você que está sentadinho aí. Que às vezes não tem R$1 para pagar a conta amanhã, mas que nós vamos e nos tornamos indestrutíveis e vamos ser ricos morando com Deus. Vamos participar do banquete celestial. Nós somos ressurretos em Cristo. Verso 19 diz: embora a gente pode levar em conta esse corpo tão amortecido, já ficando velho, os cabelos brancos aparecendo, os pés de frango, de galinha, de sei lá o que aparecendo, não conseguindo enxergar, andar, mas nós somos, e nós sabemos que a nossa realidade, as pessoas não vão crer nessa esperança em Deus. Eu quero terminar falando então sobre a terceira marca da fé verdadeira, fazendo essa comparação com a vida de Abraão, e nós encerramos. Vamos falar juntos, verso aí 20 e 21. A fé que louva de forma antecipada. Mais uma vez, a fé que louva de forma antecipada. Quer dizer então que eu vou ter um filho, não vou esperar o filho nascer. Abraão e Sara estavam louvando antecipadamente pela promessa dada por Deus. Há alguma comparação nos nossos dias de hoje, a nossa fé? Por que nós temos fé? Algo antecipado, pode falar para mim. Temos fé, por quê? Por quê? Porque tudo isso vai morar no céu. É uma fé antecipada, a gente louva a Deus por isso. Obrigado, Fernanda. Essa fé que nos salva, que nós vamos morar no céu, que me dará vida eterna, que nós não seremos condenados nem julgados. Uma fé que nos santifica, que nos justifica. Lá no céu eu e você não vamos pecar mais. Podemos louvar antecipadamente porque nós vamos ressuscitar dentre os mortos, sem nem um pouquinho de decomposição em nós. Nossa, só de saber que eu não vou envelhecer mais, de poder estar lá no céu e ficar na glória de Deus, é maravilhoso. Isso que nos dá prazer de viver a vida cristã, de pregar o evangelho para as pessoas, de servir a igreja, de estar em comunhão com os irmãos. Não tem tempo ruim. Vamos ler então o verso 20 e 21 e nós encerramos. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele estava louvando a Deus, estava agradecendo a Deus.
antecipadamente. E nós concluímos o verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Pode colocar então a nossa conclusão, pode colocar aí a nossa proposição. Vamos ficar em pé e ler juntos naquilo que nós cremos, comparando com Abraão, pela sua conversão no Antigo Testamento e a nossa conversão hoje no Novo Testamento. Vamos lá? As marcas da fé de Abraão é semelhante à nossa nos dias de hoje, devido à fé que ultrapassa todos os limites, que é surreal e incompatível, e que louva de forma antecipada. Portanto, vivamos crendo, proclamando e esperando a bendita esperança da volta do Senhor Jesus Cristo pela fé. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo tão especial em que a gente labuta, luta e vem à tua casa e se alimenta, se fortalece, e que a nossa fé continue sendo exercida. Lembramos agora em especial também pela nossa assembleia que teremos domingo que vem, após o culto, que possamos, ó Deus, tratar dos assuntos com toda a fé, com todo cuidado, ansiando a sua bendita esperança, a sua volta, Pai, e lutando, não só por essa doutrina, essa fé evangélica, mas lutando contra o pecado. Que possamos, ó Deus, lutar em se desviar, em não ouvir, em se prostrar diante daquele que nos salvou, que nos convenceu, que nos transformou. Que possamos alegrar o teu coração, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é o nosso baluarte, o nosso escudo, o nosso castelo forte. E que possamos, ó Deus, anunciar essas verdades, proclamando com fé, para que outros também sejam chamados, como Abraão foi, como cada um daqui que já também teve essa decisão. Obrigado porque nós temos essa convicção que diz o texto, de algo que é tão surreal, de que as pessoas não entendem, assim como não creem num carpinteiro, também muitas vezes não vão crer no que o Senhor está fazendo na nossa vida, como pedreiro, como jardineiro, como pescador, como padeiro, seja o que for. No nome de Jesus, que o nosso coração se alegra. E compartilha, como Paulo alegre compartilhou e escreveu, com todas as letras gramaticais, de forma bíblica e teológica, e que chegou até as nossas mãos. No nome de Jesus oramos, gratos, e que o Senhor nos dê uma excelente semana pela fé, produtiva, frutífera, em nome de Jesus. Amém.